Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 da aula 7 do curso de Álgebra Linear, e nesse vídeo nós falaremos sobre alguns exercícios sobre bases e dimensão. Vamos lá? Bom pessoal, o primeiro exercício diz o seguinte: encontre uma base para o subespaço W, né, e determine a dimensão de W. Certo? Então, ao encontrar, claro, a base, né, a gente vai contar quantos vetores tem essa base, nós temos a dimensão de W, não é isso? Então, gente, a situação é, eu tenho um subespaço. Como encontrar uma base para esse subespaço? Então, o subespaço em questão, que eu peguei como exemplo, é esse aqui, gente. Ó. São todos os x, y, z e w do R4. Certo? Então, é um subespaço do espaço vetorial R4. Né? São todos esses vetores aqui, né? x, y, z e w, tais que a quarta coordenada aqui, né, que é a w, é a soma das outras três. Então, w igual a x mais y mais z. Tudo bem? Então, como é que eu resolvo isso? Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir como é que são os vetores, né, de W. Né? Qual é a cara do vetor, né, de um vetor de W. Então, vamos pegar aqui V, um vetor de W, certo? Então, V, ele tem coordenadas x, y, z e W, digamos, né? W minúsculo, certo? Então, vamos lá, gente, ó. Esse V aqui, ele está em W se, né, isso aqui for satisfeito, né? Ó. A última coordenada, né, quarta coordenada, é a soma da primeira com a segunda com a terceira, não é isso? Então, gente, ó, então V está em W se somente se, certo? X, Y, Z e W for solução desse sistema, né, de equações lineares. Eu coloquei como sistema porque geralmente aparece um sisteminha, né? Aqui apareceu uma equação só, né? Então, né, é um sistema de uma equação, certo? Então, gente, ó, x mais y mais z menos w igual a zero. Ah, professor, por quê? Eu só coloquei o w para, no mesmo lado de x, y e z, né? Para termos aqui o sistema linear homogêneo bem arrumadinho, tudo bem? Então, lembre que as incógnitas ficam no lado esquerdo, né? Que a gente sempre coloca, né? E os termos independentes do lado direito, no caso o termo independente é zero, certo? Então, a gente resolve esse sisteminha aqui, né? Então, daquele jeito que a gente aprende, né, logo no comecinho do curso, né, que a gente falou sobre sistemas lineares, né? Pegamos a matriz ampliada, né, que é dada por 1 menos 1, 0. Isso aqui já está na forma escada, né? E tem posto 1, que é o mesmo posto da matriz dos coeficientes, né? Então, portanto, tem solução. Né? Como temos quatro incógnitas e o posto é 1, então a gente consegue uma incógnita para colocar em função das outras. Né? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer, né, para resolver um sistema linear. E aí, aqui eu escolhi W, certo? E aí nós temos o seguinte, que a solução x, y, z e w, ela é dada por t, r e s, que são os meus três parâmetros, né? E a última vai ser t mais r mais s, tudo bem? Então aqui é o protótipo de um vetor de W, certo, gente? Então qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser encontrar um conjunto gerador para W, que é o que a gente aprendeu, né, quando a gente falou de conjunto gerador. Né? Você separa as variáveis, né, e depois coloca, entre aspas, os parâmetros para fora, né, dos vetores, e você vai obter os vetorizinhos bem bonitinhos. Né? Então, vamos pegar V, né, um vetor de W. Então, se V está em W, então ele tem essa cara aqui, né, T, R, S, T mais R mais S. Separamos T de R e de S, ficamos aqui com, ó, T aparece na primeira e na quarta coordenadas, não é? Então vai ficar T, 0, 0, T, tá vendo? Mais o R aparece na segunda e na quarta coordenada. Então vai ficar 0, R, 0, R. Por fim, o S aparece na terceira e na quarta coordenadas. Então vai ficar 0, 0, S e S. Colocamos o T para fora, o R para fora, o S para fora. Ficamos com T vezes 1, 0, 0, 1 mais R, 0, 1, 0, 1 mais S, 0, 0, 1, 1. Certo? Ou seja, gente, todo vetor de W ele é uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Por quê? Porque ele é uma constante vezes esse vetor, mais outra constante vezes esse vetor, mais outra constante vezes esse vetor. Então, a combinação linear desses vetores, tudo bem? Então, significa dizer o que, gente?
significa dizer que esses vetores aqui, que eu chamei de V1, V2 e V3, eles formam um conjunto gerador, né, para W. Tudo bem? Pronto. Então, nós já temos um conjunto gerador para W. Falta saber se esse conjunto gerador ele é LI. E se ele for LI, ele será uma base. Concordam? Então, vamos lá, gente. Ó. Eles são LI, sim. Então, exercício para vocês. Vou deixar essa parte do exercício para vocês. Né? Mostrar que esses vetores aqui, eles são LI. Certo? Então, como o beta, né, que é o conjunto formado por esses vetores aqui, gera, né, é um conjunto gerador para W e os vetores são LI, então é a definição do que significa ser uma base para W. Né? Então, beta, o conjunto formado por esses três vetores é uma base para W. Tudo bem? Então, quem é a dimensão? A dimensão, nós temos três vetores aqui, então a dimensão é 3. Bom, pessoal, a segunda situação, né, o exercício 2, diz o seguinte: seja W um subespaço do R4, certo? Gerado pelos vetores V1, V2, V3 e V4, que são esses aqui, ó. V1 igual a 1 menos 1, 0, 0, V2, 0, 0, 1, 1, V3, menos 2, 2, 1, 1 e V4, 1, 0, 0, 0. Encontre uma base para W. Certo? Então, gente, nós temos aqui um conjunto de geradores, né, para o subespaço W, e nós queremos uma base. Então, vamos procurar uma base dentro desse conjunto de geradores, que a gente pode fazer, né, lembre do vídeo passado, certo? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente, só uma observação, né, W é um subespaço do R4, então, quais são as possíveis dimensões, de W? 0, se ele for o espaço nulo, 1, 2, 3 ou 4, se ele for o subespaço todo, né? Então, nós temos essas possibilidades aí de dimensões, não é isso? Então, é no máximo 4. Se for 4, é o R4 todo, se for 0, é o subespaço nulo, certo? Então, nós temos aí essas situações. Tudo bem? Então, vamos lá. Gente, como V1, V2, V3 e V4 formam um conjunto gerador, não é? Para W, se eles forem LI, né, será um conjunto gerador e os vetores são LI, então será a nossa base. Tudo bem? Então a dimensão será 4. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é se esses vetores são LI. E se for, acabou. Né? Então, para verificar que esses vetores são LI, nós fazemos a combinação linear desses vetores, né? Para ficar A vezes V1 mais B vezes V2 mais C vezes V3 mais D vezes V4, dando o vetor nulo, e vamos verificar quais são, né, as soluções possíveis, né, para A, B, C, D. Certo? Se a única possibilidade for que os coeficientes são nulos, né, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 0, se tivesse só essa possibilidade, então LI. Se existir outra possibilidade de solução além dela, né, além de 0, 0, 0, 0, então LD. Não é isso? Então vamos lá. Quando você faz essa conta aqui, gente, ó, a gente substitui, né, multiplica A por V1, B por V2, né? C por V3, D por V4, soma tudo igual ao vetor nulo, que é 0, 0, 0, 0, a gente vai obter esse sistema de equações lineares aqui, gente. Ó. A menos 2C mais D igual a 0, menos A mais 2C igual a 0, B mais C igual a 0 e B mais C igual a 0. O professor repetiu? Não, é porque quando você quando você monta o sistema linear aqui, vai aparecer B mais C igual a 0 duas vezes mesmo, certo? Então, esse aqui é o nosso sistema. Né? Nós temos 4 incógnitas e 4 equações. Tudo bem? Então, a gente resolve esse sistema do jeito que a gente já aprendeu, né? Então, coloquei aqui, né? Resolvam, né? Um exercício para vocês. A gente consegue verificar que os valores possíveis para A, B, C e D satisfazem isso aqui, gente. Ó. A igual a menos 2 vezes R, B igual a R, né? Que vai ser o nosso parâmetro, C igual a menos R, D igual a 0. Tudo bem? Então, gente, ó, e R real. Então, qualquer que seja o número real, R, né? Se você fizer A igual a menos 2R, B igual a R, C igual a menos R, D igual a 0, a gente consegue, certo? Essa combinação aqui dando o vetor nulo. Né? Então, fazendo a substituição aqui nessa combinação, para ficar mais simples, né? Vamos colocar aqui o valor de A, o valor de B, o valor de C e o valor de D. Ficamos com isso aqui, gente. Ó. Menos 2R, V1, R, V2, mais menos R, V3, mais 0, V4 igual ao vetor nulo. Então, pessoal, veja, ó, como nós encontramos a solução, né, A, B, C e D aqui, né, em função desse parâmetro R aqui,
significa dizer que a quantidade de soluções aqui, né, é uma quantidade infinita. Né? E lembre que as soluções desse sistema aqui é a solução, né, dessa combinação linear aqui, né, igual ao vetor nulo, não é isso? Então, gente, ó, essa igualdade aqui, ela não é só apenas satisfeita para... Desculpa, essa igualdade aqui ela não é apenas satisfeita para A igual a zero, B igual a zero, C igual a zero e D igual a zero. Temos essa solução também, que é a trivial, mas temos outras, tá vendo? Ó? Se você faz escolhe qualquer valor de R aqui, né, como ele é real, né, e substitui aqui em A, B, C e D aqui, né, D é zero, então ok. Então nós temos aqui que isso aqui sempre vai dar zero, tudo bem? Então veja que interessante, gente. Como nós não temos apenas, né, a solução trivial, A, B, C e D igual a zero, então esses vetores aqui, V1, V2, V3 e V4, são LD, tudo bem? Então, a gente tem um resultado lá, quando a gente falou sobre dependência linear, que diz que vetores são LD se, e somente se, um deles for combinação dos demais, certo? Então, gente, o que a gente tem como V1, V2, V3 e V4 são LD, um desses quatro aqui, né, V1, V2, V3 ou V4, pode ser escrito como combinação linear dos demais, certo? Então, como é que a gente descobre quem é combinação linear dos demais? Vamos pegar uma solução diferente de A igual a zero, B igual a zero, C igual a zero e D igual a zero, certo? Porque veja, gente, ó, lembre que essa igualdade aqui, ó, essa daqui, vamos pegar aqui de baixo que fica mais fácil, né, quando a gente substituiu. Né? Isso aqui sempre vai ser o vetor nulo, não vai? Então, qualquer que seja o valor de R que eu colocar aqui, sempre vai dar o vetor nulo, porque foi a solução que a gente encontrou. Então, se a gente escolhe um valor de R aqui, onde pelo menos um desses aqui ó, é diferente de zero, certo? Eu consigo escrever um desses vetores em função dos outros, como combinação linear dos outros. Certo? Claro que aqui a gente não pode escolher R igual a zero, né? Porque a gente escolhe R igual a zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero e aqui vai dar zero. Então, nós temos a solução trivial. A gente pode escolher qualquer valor de R diferente de zero aqui que a gente vai conseguir uma combinação linear onde os coeficientes não são todos nulos e aí a gente consegue isolá-lo, certo? Isolar o vetor em questão. Tudo bem? Então, vamos escolher, por exemplo, R igual a 1. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Você faz R igual a 1, né? Então, a gente sabe que isso aqui é válido para R igual a 1. Então, vamos ter o quê? Menos 2V1, né? Mais V2, menos V3, 0 vezes V4 a gente coloca como vetor nulo mesmo, então já tira ele da jogada, igual a 0. Né? Então, gente, ó, a gente pode isolar tanto o V1, quanto o V2, quanto o V3 aqui. Vamos isolar o V3, certo? Então, isolando o V3, nós vamos verificar que V3 é igual a menos 2V1 mais V2. Ou seja, gente, ó, V3 ele é uma combinação linear dos demais, V1, V2 e V3. Desculpa, V1, V2 e V4. Professor, cadê o V4? O V4 aqui está multiplicado por zero, né? Então, por isso que a gente não colocou, mas ele está aqui, certo? Então, veja, V3 ele pode ser escrito como uma combinação linear dos demais, certo? E o que isso significa, professor? Significa o seguinte, vamos lá. Nós temos inicialmente um conjunto de geradores, né, que é formado pelos vetores V1, V2, V3 e V4, certo? Então, todo vetor de W ele é escrito como uma combinação linear desses quatro vetores, tudo bem? Só que desses quatro vetores, V3 ele é escrito como uma combinação linear dos outros. Então ele está em excesso naquele conjunto de geradores. Se você tirar ele, né, o que sobrar ainda vai continuar gerando o subespaço vetorial. Entendeu como é que é a jogada? Então você vai tirar o excesso. Quem é o excesso aí? O V3. Por que o V3 é o excesso? Porque V3 ele pode ser escrito como uma combinação linear dos outros. Então você já tira ele e o restante vai continuar gerando o mesmo subespaço. Tudo bem? Vai continuar sendo um conjunto de geradores. Tudo bem? Então, tiramos ele da jogada, não tiramos? Ficamos com quem? Com V1, V2 e V4. E aí o procedimento a gente vai repetindo até encontrar um conjunto LI. Tudo bem? Então nós temos V1, V2 e V4. Vamos ver se eles são LI. Se eles forem LD, voltamos para cá, tá vendo? Se eles forem LD, um deles é combinação dos outros dois. Aí a gente vai tirar esse da jogada, que for combinação dos outros dois. Como aqui a gente já tirou o V3, né? Então aqui a gente vai tirar o V1, V2 ou V4, a depender de quem é que vai ser combinação linear dos demais. Tudo bem? Com isso, tiramos ele, certo? E ficamos com os outros dois. E aí a gente vai vendo até encontrar um conjunto LI.
Quando a gente encontrar esse conjunto ali, ele vai gerar, porque o conjunto de gerador a gente pode descartar o excesso e ficar só com esses. E além disso, a gente vai ter um conjunto ali, portanto, uma base. Entendeu como é que é a jogada? Então a gente vai tirando um por um até encontrar um conjunto LI. Então, vamos voltar aqui para o procedimento. Né? Como o V3 ele é uma combinação linear dos demais, a gente retira porque ele está em excesso. Né? Então, ficamos com V1, V2 e V4, que, né, vai continuar gerando o subespaço vetorial em questão. Certo? Então, a gente tirou o V3 e continuou com o mesmo subespaço. Tudo bem? Então, vamos verificar se V1, V2 e V4 são LI. Né? Novamente, vamos pegar a combinação agora AV1 mais BV2 mais CV4, né? Coloquei as mesmas constantes, certo, gente? Mesmos coeficientes. Mas se vocês não estiverem confortáveis, vocês podem trocar por outras letras, né? Mas aqui já a nova situação. Né? E com isso aqui a gente consegue esse sisteminha aqui, gente, ó. A mais C igual a zero, menos A igual a zero, B igual a zero, B igual a zero duas vezes, novamente porque, né, nesse sisteminha aparece a mesma equação, tudo bem? Beleza, quando a gente resolve esse sisteminha aqui, a gente vê que esse sistema possui uma única solução, que é a trivial. A igual a zero, B igual a zero, C igual a zero. Né? Mas se só tem essa solução, então isso significa dizer que V1, V2 e V4 são LI. Pronto. Então, esses vetores são LI e esse conjunto gera. Certo? Por quê? Porque a gente já tirou o excesso, então continua gerando, né? Só tirou o excesso. Então, nós temos a nossa base aqui, que é formada por V1, V2 e V4. Né? Então, se você for olhar para a dimensão de W, vai ter dimensão 3, porque nós temos, né, 3 vetores, né, formando uma base para W. Tudo bem, gente? Então, com esse exercício aqui, nós finalizamos o vídeo 2 da aula 7. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.